Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Esse áudio-vídeo é referente ao dia 8 de março de 2019 e estamos ministrando o sétimo dia de retiro espiritual de Carnaval e de Quaresma. São 1h09 da manhã do dia 9. Mas o que importa aqui é que não dormimos. E para quem não dormiu, ainda é dia 8, Dia Internacional da Mulher, tá, gente? Eu não vou falar nada sobre esse dia porque a humanidade ainda precisa ter motivos para comemorar, né? Ainda precisa de artifícios, de lembretes, né? Para segurar, né? O lado selvagem, né? Do humano. Não é nem animal, né, gente? É selvagem mesmo, né? O lado bruto, o lado nocivo, o lado trevoso, né? Tudo isso para poder tentar respeitar um dos lados, o lado que completa, né? O lado que dá luz, o lado que dá vida, né? Eu poderia aqui falar durante um ano inteiro, ou até mais, ou a vida toda, sobre o que significa o ser feminino, o que significa ser mulher, o que significa o princípio feminino. Tão ofendido, né? Tão ofendido. Depois que as pessoas começam a perceber a vida como ela realmente é, a partir também, obviamente, dos nossos materiais, que é praticamente um atalho, né? Os nossos materiais, eles vão te dar condições de você ter uma nuance do que é a vida de verdade. A gente não vai te falar, olha, a vida é assim, assim, assim. Não, isso seria teoria. A gente vai te dar condições de ver com seus próprios olhos. E a partir daí perceber toda a grandiosidade do qual é a verdade, da qual a verdade. Porque é tão importante, minha gente, a gente reconhecer o princípio humano, o princípio das coisas, o princípio de tudo. O princípio que é a própria luz, que gera todas as condições favoráveis e que põe abaixo qualquer situação desfavorável, através do reconhecimento, através do esclarecimento, através da luz. Não tem outra palavra para descrever a luz. Luz é luz. Já está contido no pacote luz, paz, tranquilidade, amor, harmonia, perseverança, paciência. Tudo que é de bom está contido na luz. Então, por que não nos focarmos e não nos mantermos cada vez mais dentro dessa luz, não é verdade? Né? A gente fala dentro, mas na verdade ela está dentro de nós. E quando a gente acessa, a gente fica dentro. É engraçado, né? Quer dizer, o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. É uma troca, né? Porque é um inteiro. Não tem nada dividido, está tudo inteiro. Mas enquanto a gente mantém a visão dual, a gente enxerga tudo separado. Porque a gente cai na matéria. E para existir a matéria, ela tem um princípio. Quando a gente sai desse princípio e adota o princípio original, você passa a conhecer o quântico, o alquímico, sabe? A transmutação em pessoa, a energia milhão, vamos dizer assim, a energia da luz. Então, vamos estudar hoje o Salmo 51. E o bicho tá pegando aqui pro salmista, né? Tá? E aos poucos, durante esse ano, durante o retiro espiritual de carnaval desse ano, a gente vai contando um pouco mais desses segredinhos de Davi, né? Tá? Que ele nos deixou em estado velado para que a gente pudesse decodificar, tá? Ou seja, para que somente quem tivesse olhos pudesse enxergar. Porque se tivesse muito explícito a coisa toda, a gente não ia poder desfrutar dessa sabedoria agora. A gente não ia ter acesso a esse dispositivo aí de lembrete, né? Esse lembrete, vamos dizer assim, tá? Porque os egoístas já teriam tirado já
do ar, vamos dizer assim, né? Do ar aí das escrituras, tá? Vocês perceberam que eu coloquei junto o texto do amigo, né? E coloquei novamente. É muito importante, gente, vocês lerem, porque tem tudo a ver com o nosso trabalho e eu já fiz áudios há anos passados sobre exatamente esse assunto. Quando a coisa sai de você, você percebe que ninguém fala disso, é uma coisa. Agora, quando passa uma pessoa que você confia, que você sabe que é agnóstica também, que você sabe que é estudiosa desse assunto, que você sabe uma pessoa idônea e fala também parecido, gente, é maravilhoso, é emocionante. É como se a pessoa endossasse, assinasse embaixo, sabe? É um documento só, descoberto por almas que estão saindo do estado cativo da dualidade. Começam a descobrir, começam a passar. Então, quanto mais pessoas perceberem sozinhas essa realidade, melhor. Aí a gente vai estar certo de que estamos no caminho da libertação humana, no geral. Que eu já comentei com vocês que para poder mudar o mundo, a gente tem que mudar a si mesmo primeiro. Não é verdade? Então, só para para completar, claro, eu não vou ler, eu quero que vocês leiam o texto, tá? Mas o que cabe eu falar aqui é o seguinte: quando eu percebi essa realidade, eu não percebi com essa visão macro. Ele teve uma visão macro, tá? Eu tive uma visão micro. Eu tive uma visão familiar. Eu tive uma visão mais, mais perto. Ele teve uma visão macro. Então fechou, né, gente? Fala a verdade. Maravilhoso, né? A percepção que eu tive, que eu comentei há anos atrás, podem procurar nos materiais, é que tem pessoas que elas são tão tóxicas, tão nocivas para si próprias, que elas por vaidade, por ego, sabe? O autor desse texto, ele citou que é um processo inconsciente. Esse processo macrocósmico, vamos dizer assim, tá? Macrosocial, desculpem. Mas o que eu percebi, tá? É que existe a possibilidade da pessoa fazer de forma consciente, sim. Se autoflagelar, se autopunir, só para não assumir um erro. Ela assume para ela. É como se ela fosse para uma igreja católica confessar, né, os pecados, né? Mas não é capaz de pedir perdão a uma pessoa, não é capaz de pedir perdão àquela pessoa que foi atingida. Ela se autoflagela, ela se autopune, ela busca punição, ela promove a autopunição, ela sofre, mas ela não pede desculpa. E eu posso garantir, gente, que isso também pode ser feito de forma consciente. Pasmem. Até o autor até citou o seguinte: pô, se fosse consciente, seria considerado loucura. Quer dizer, só um louco capaz de fazer isso. Mas, gente, acreditem, existe pessoas loucas o bastante para isso. Elas acreditam que se autopunindo, se autoflagelando, atraindo situações ruins para ela, é quase inconsciente. Sabe? Quase consciente também. Mas ela naquele modo, ela se programa daquela forma. Como se ela fosse se livrar, assumindo aquele papel, ela fosse se livrar de uma outra punição. Ela se autopune para não ser punida por alguém. Ou para tentar se livrar, né? De uma autoculpa, de alguma coisa que enfim, gente, eu não vou explicar isso agora, tá? Eu só quero deixar bem claro que se você enxergou isso em você, se em algum momento você está atraindo situações negativas para você, tem tratamento. Você pode se livrar disso mesmo.
sozinho, sozinha. Você pode, você é capaz. Você é luz e tá tudo dentro de você. Toda a capacidade de autoconhecimento, de autocura, porque você precisa se conhecer, né? Através da autoobservação, você vai observando tudo que acontece com você, o que você fala, o que produz, a reação das pessoas de você. Não tenta consertar as pessoas, não tenta mandar nas pessoas, não tenta controlar nem dominar as pessoas. Tudo é um processo interior. Se você está atraindo tais pessoas, é porque tem alguma coisa, algum imã em você. Então você tem que trabalhar esse imã para deixar de atrair aquele tipo de situação, aquele tipo de pessoa. Tudo é modificável, minha gente, tudo. Só que você tem que fazer o teu trabalho interior, você tem que fazer a tua reforma no teu íntimo, tá? E a gente vai poder falar isso com maior a gente vai voltar nesse assunto, né, para poder falar com maior debulhar esse assunto. A gente vai explicar, esmiuçar, tá, como se deve, tá bom? Não dá para falar isso durante o retiro espiritual de Carnaval de Quaresma, com a programação do curso Segredo de Davi, tá? Mas eu tive que pincelar, eu tive que introduzir vocês já nesse assunto para poder haver o interesse e a gente poder ministrar isso durante o restante da programação durante o ano, tá? Ou através da programação da Emo, lá dentro, né, da Emo, do nosso grupo, ou em alguma outra programação, mas a gente vai debulhar isso daí, tá? Esse assunto é muito importante e tem muita gente nesse estado de cativeiro, tem muita gente aí, né, com chicotinho e não tem nada a ver, tá? Esse chicotinho aí só vai trazer sofrimento para a pessoa e principalmente para as pessoas ao redor. A pessoa se mantém numa vibração inadequada e acaba prejudicando não somente a ela, mas leva todo mundo pro buraco. E eu até me atrevo a dizer também, tá? Que tem muitas pessoas que se matam e levam os outros junto. Sabe? Tipo aquelas pessoas que sequestram avião pra se matar, pra não morrer sozinho. Sabe? Não é julgar, sabe, gente? É que tem pessoas que são egoístas a esse ponto. É na hora da calamidade que a gente se conhece e a gente conhece o nosso próximo. A capacidade que um humano pode ter. O que ocasionou aquilo. Porque na hora do bem bom, tá todo mundo bem. Na hora do bicho pegando mesmo, é que a gente conhece as pessoas, a capacidade das pessoas, o que elas são capazes de fazer. Tá? Quero citar, lamentavelmente, agora em março, uma moça nova pegou um filho de 10 anos e se matou. Porque ela foi. Tudo que não podia ter acontecido aconteceu. Ela foi despejada porque ela ficou sem emprego, enfim, aquela coisa toda, devido à situação do país Colômbia. E aí, gente, não adianta a gente botar dedo, isso é inútil, a gente colocar dedo, a gente julgar, porque o que mais tem é isso e ninguém sai do lugar, não é verdade? Mas é diferente do que eu citei, tá? Do cara pegar um avião cheio de estranhos e se matar. É diferente. Ela teve motivos seríssimos e ela, na concepção de verdade dela, gente, eu preciso citar isso, tá? Mesmo nessa programação, que é para vocês verem o poder da mente das pessoas. Essa mulher estava tão convicta que ela precisava dar cabo da vida dela e do filho. Apesar do filho não concordar, o filho não queria, mas ela abraçou o filho e levou ele à morte. Os dois tiveram morte instantânea. Não havia nenhuma dúvida, ela já tinha programado. Eu já falei para vocês, não estou estimulando o suicídio, muito pelo contrário, porque é assustadora essa ideia. Mas eu já falei para vocês que existem certos suicídios que parecem que foi algo, sabe? Não foi aleatório, não foi. Foi programado mesmo. Sabe? Foi uma retirada. Uma auto-retirada. Proposital. Algo consciente. Por mais que a gente ache que a pessoa estava doente, estava depressiva, né? Enfim, estava por isso que, né, estava louca, né? Mas tem uma ciência nisso. A gente precisa estudar sobre isso para ajudar as pessoas.
tá? A gente não sabe propriamente, eu tenho uma teoria para mim, eu já divulguei muito breve isso. Eu tenho uma teoria enquanto ao suicídio. Da mesma forma que ainda é uma teoria em relação ao suicídio. Mas eu tenho uma certeza em relação ao aborto. Eu tenho uma certeza em relação a evitar filhos. Eu tenho uma certeza em relação a podermos, né, a possibilidade de tornarmos o planeta Terra um país, um mundo habitável com gente humana, tá? Saudável, socialmente falando, saudável, sem patologias. Eu tenho essa convicção de que é possível, mas depende de empenho de todos, não só de uns, não só de minoria, mas a maioria se empenhar em prol de um caminho único, cuidar uns dos outros. Não é dar o que é seu para o outro, não é isso, é o que a gente veio ouvindo durante anos, décadas, séculos, sei lá. É uma visão errônea de ajuda, de caridade, não é assim que funciona. Ajudar o outro a dar os primeiros passos para poder caminhar sozinho. Essa é a função. Essa é a missão. Não é andar pelos outros. Não é fazer pelos outros. Isso não é ajuda. A não ser que aquela pessoa... Enfim, já temos materiais próprios que explicam muita coisa sobre isso. E todos os nossos materiais, gente, tem assuntos que são inesgotáveis. Porque vai crescendo, vai surgindo, vai clareando, vai vindo. Quando você vê, você já tá, meu Deus, sabe, em estado muito avançado em relação àquela mentalidade. Não é mais teoria, é uma prática. Então eu pincelei vários assuntos agora para você criar o interesse de conhecer esses materiais que são gratuitos. Fazem parte do curso de autoconhecimento e iniciação para autocura. Todos eles, obviamente, todos esses assuntos têm a ver com gnose, tem a ver com religião, tem a ver com filosofia, tem a ver com hinduísmo, tem a ver com budismo, tem a ver com Rosa Cruz, tem a ver com maçonaria, tem a ver com gnose, tá? Tem a ver com ciências ocultas, tá? Teologia, ok? Então, são todos esses assuntos, ao invés de serem separados, tá tudo unido porque foi liberado de forma natural de dentro para fora. Aí a gente foi reconhecendo todos esses assuntos. Porque o pessoal tirou e colocou e nomeou budismo, hinduísmo, maçonaria. Mas o que é a origem a tudo isso? Esse é o nosso trabalho. A gente conseguiu tirar, sabe, de lá de dentro. Por isso que a gente sabe reconhecer o que é verdade, o que é mentira. O que a gente pode aproveitar, né, das religiões, das filosofias e tudo mais, e o que não serve pra gente. O que só distrai, o que só desfaz, o que só desvia. Entende? Salmo 51 aqui no nosso curso Segredo de Davi, ministrado durante a programação do Retiro Espiritual de Carnaval de Quaresma, dia 8, referente ao dia 8 de março de 2019. São 1h28 da manhã desse nosso dia 9, não tem problema nenhum, tá? E mais tarde, no próprio dia 9, eu vou ministrar o 8º dia de retiro espiritual, tá? Davi confessa o seu pecado. Olha só. Suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Então veja bem, aqui já tem o início da alquimia. Ele reconhece o mal dentro dele, até então ele estava louvando, né? Ele estava em estado de louvor. A partir do momento que ele começou a trazer o fruto desse estado de louvor, que é a luz, para as coisas da terra, para os reis e tudo mais, ele percebeu alguma falha dentro dele. Algum ego, né? Alguma coisa aí, né, que estava totalmente alheia a Deus. E ele já imediatamente entregou para Deus. Salmo de Davi para o cantor mor,
quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Só repetindo o que a gente repete em todos os áudios, aqui não vai nos interessar e porque é totalmente irrelevante quem é quem aqui, tá? Quem é Batseba, quem é Natã, né? Porque o termo cantor mor, enfim, tudo isso para nós aqui é totalmente irrelevante. O que vai nos interessar é a magia, é a alquimia, é o objetivo, é a condução da energia. É isso que a gente vai aproveitar, tá bom? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele se observa, ele está vigilante. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, em algum momento ele reconheceu que ele estava apartado, ou seja, tinha falhas dentro dele que mantinham uma lacuna, que obviamente o pecado entra nessa lacuna. Quando a gente diz, né, quando a gente não está totalmente ligado com Deus, a gente fica com falhas, tá? Que se deixar, os espíritos trevosos, eles fazem, eles usam isso para poder fazerem buracos na nossa aura. Tudo é um processo que começa pela mente e emoção. A nossa aura é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, se o inimigo ele tá rompendo com as suas proteções, ele tá conseguindo entrar em você, é porque existem falhas. Desculpe. Como o salmista sabe disso, ele já está removendo essas falhas. E como ele não sabe a extensão dessas falhas, ele está entregando tudo para Deus. Como Deus é maior e vê tudo muito maior, a gente delega essa função para ele e automaticamente, através da programação mental e intuitiva nesse caso, ele está projetando essa programação, ele está delegando essa função somente a ele, tá? É algo natural em nós. Então, automaticamente, ele já está recebendo, tá? Toda a restauração que ele necessita. Ele está se preparando para algo grandioso. Então, quando a gente não tá ainda na função que a gente quer, a gente vai se programando. A gente vai cultivando, que é para a gente poder ter condições. A gente vai se alimentando, igual um bebê dentro do ventre da mãe. Quer dizer, você vai cultivando o projeto que você quer até realizar. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, ele já estava reconhecendo que a própria carne dele já era indigna do poder de Deus, mas ele já está reconhecendo, ele já está entregando. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Minha gente, esse versículo 5 do Salmo 51, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Dentro desse versículo, não somente dentro desse versículo, mas existe algo que ainda é teórico, porque ainda estou em estado de observação. Mas existe algo que acontece e que durante o ato sexual e que atrai os espíritos trevosos para poder reencarnar. O ato sexual atrai. E o celibato dos sacerdotes tem uma função. Justamente quando a pessoa é celibatário, ele está apartado desses espíritos trevosos. Porque a pessoa não está atuante.
Então não atrai eles para o nosso ventre. Olha que coisa impressionante. Eu só dei uma pincelada, tá? Quando eu tiver algo completo sobre isso, eu vou falar, tá? Porque eu sou estudiosa, eu estudo pelo mundo interno. Eu sou estudiosa pelos mundos internos. Eu não estudo de fora para dentro. Esse assunto eu não posso estudar de fora para dentro. Eu devo estudar de dentro para fora. Então eu estou observando demais coisas que antes eu não estava percebendo, agora eu estou percebendo. Por quê? Porque como eu me entrego a Deus, Ele está me abrindo os olhos cada vez mais. Então eu estou passando a enxergar muito mais coisas do que se eu tivesse com os olhos mais fechados eu enxergaria, vamos dizer assim, tá? Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Entendeu? Eis que amas a verdade, versículo 6 do Salmo 51. No íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha só, hein? No oculto, acabei de falar sobre isso. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Minha gente, esse Salmo 51 aqui, ele vai servir para você quebrar vícios. Se você fizer de noite, noite e dia, manter esse salmo em você, dificilmente a pessoa vai voltar a executar aquele vício novamente, seja lá o que for. Um hábito negativo, um pensamento deselegante, né? Um pensamento insistente, um sentimento que te coloca abaixo. E às vezes você não sabe de onde é que está vindo, se é de você mesmo. O Salmo 51, ele vai delegar a função para Deus, através da confiança que você vai colocar nele. E você vai programar. Quer dizer, esse Salmo vai ajudar você, vai colocar palavras na sua boca e você vai assumir esse compromisso com Deus aí, tá? Principalmente quando a gente acorda, né, gente? Que a gente vai dormir com a memória cheia, né? Aí de repente te acorda desmemoriado, impressionante, né? Então você tem que manter isso quando você acordar também, tá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifício, senão eu os daria, tu te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sobre o sacrifício a gente já explicou no Salmo 50, né? Tá? E até citamos que temos material explicando de forma mais profunda sobre isso, tá bom? Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aqui ele está
pensando, meditando, raciocinando, reflexionando sobre o que as pessoas fazem para obter melhorias pessoais ou familiares, né? Então, ele está meditando sobre os sacrifícios. Que quem acompanhou os 2 últimos áudios vai entender automaticamente já, tá? E fica a dica aí, tá, gente? Para usar esse Salmo 51 para se libertar de vícios, essas coisas. Outra coisa. As pessoas que querem se libertar também de macumbaria, que também usa sacrifícios de animais, essas coisas todas, sangue. Isso é errado, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Isso é super errado, não se deve fazer isso. A pessoa tem uma maldição extraordinária, isso não é religião, tá? Isso está longe de ser religião, tudo bem? Tem outras formas de louvar aí as forças da natureza, tá bom? Enfim, não é uma opinião, é ciência alquímica, tá? Isso é quântico, isso é exato, isso é real. E oremos para que todos percebam e não façam mais isso, porque cada um que faz isso atrai, aliás, cria uma lacuna e atrai espíritos trevosos que não somente vai ficar com aquela pessoa, mas eles vão ficar espalhados por aí, atentando, atazanando e corroendo os órgãos, os miúdos dos seres humanos. Isso é muito grave. Por favor, minha gente, acordem. Acordem, acordem, acordem. Tá certo? Bom, vou deixar vocês em estado meditativo. Fiquem todos ligados na luz. Vou deixar todos com um fortíssimo abraço e até amanhã. Tchau, tchau.